Queridos irmãos, neste domingo nós rezamos na oração do dia, que nós também conhecemos como oração coleta da Santa Missa. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus e corresponder a seu amor por uma vida santa. Então, os padres no mundo inteiro, em nome dos fiéis que participam da Eucaristia, fazem dois pedidos a Deus Pai: progredir no conhecimento e corresponder ao amor de Cristo por meio de uma vida santa. O desejo de conhecer a Cristo está presente nesta liturgia, mas não só. Queremos, a partir do conhecimento, amar a nosso Senhor, servi-lo por meio de uma vida santa. E este é justamente o objetivo das práticas quaresmais que nós vivemos neste tempo forte: jejum, esmola, oração. Conhecer a Cristo, mas não só conhecê-lo de ouvir falar, de boca, mas também amá-lo ainda mais. Se este não for o sentido das nossas práticas quaresmais, tudo cai no vazio. O nosso jejum, se não tem o objetivo de conhecer e amar a Deus, se torna apenas uma dieta, uma preocupação com o emagrecimento do nosso corpo, uma preocupação estética. Se a nossa esmola não é feita para conhecer e amar ainda mais Jesus, ela se torna apenas desencargo de consciência. Ajudamos o outro somente para ser vistos. E a nossa oração se torna uma mera repetição de palavras, uma conversa vazia com Deus. Por isto, neste início de quaresma, nós devemos entrar com o espírito certo, realizar as práticas quaresmais com uma postura correta de vida. O Evangelho, então, nos apresenta dois espíritos que estão com Jesus no deserto. De um lado, o Espírito Santo, que conduz Jesus para o deserto; de outro, o espírito maligno que tenta Jesus, busca fazer com que ele caia, com que ele deixe a comunhão com o Pai. E da mesma forma, acontece também na nossa vida cristã. O Espírito Santo nos guia, aconselha, ensina, purifica. E de outro lado está o espírito maligno, que nos tenta, nos engana, busca nos levar ao erro. Tudo depende daquilo que nós ouvimos em nossa vida. Em qual espírito nós estamos colocando a nossa confiança? No deserto das nossas vidas, nós somos sempre amparados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nos deparamos também com as sugestões diabólicas, com as tentações. Por isso que o deserto interior da nossa caminhada quaresmal e de toda a nossa vida pode ser um lugar tanto de purificação quanto de perdição. Podemos, neste deserto, ter um crescimento espiritual, ou podemos nos corromper interiormente. Tudo depende do espírito ao qual nós damos o nosso ouvido. No deserto, Jesus foi tentado e venceu para nos dar a esperança de que também nós, ao sermos tentados, podemos vencer, podemos progredir, podemos deixar aquilo que é supérfluo, aquilo que é desnecessário em nossas vidas. Queridos irmãos, as tentações do diabo devem nos levar não apenas à ruína, devem principalmente nos levar a um aprendizado. Devemos aprender o quanto vale a nossa alma. Vejamos, em troca da queda de Jesus, de um só pecado de Jesus, o diabo ofereceu a glória, o sucesso, todos os reinos da terra. E o mesmo ele faz também conosco. Em troca de um só pecado, ele nos oferece toda a consolação, todo o prazer que nós queremos sentir em nosso corpo, todos os reinos da terra. Olhem bem, em troca de uma única alma, o diabo oferece o mundo inteiro de presente. Isso porque ele sabe avaliar muito bem o nosso valor, sabe avaliar muito bem o preço da nossa alma. Se ele oferece todos os reinos em troca da nossa vida, é porque ele sabe que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. A nossa alma vale mais do que todos os bens terrenos. Então nós devemos aprender também com a astúcia do diabo. Não nos enganemos, o diabo é um bom negociador. Ele sabe que as coisas são avaliadas por aquilo que elas custam. Então, quanto custa o mundo inteiro? Quanto custa uma alma? É isso que devemos nos perguntar neste final de semana. Quanto custou o mundo para Deus? Os salmos vão nos explicar que Deus ordenou e tudo foi criado. Portanto, o mundo custou apenas uma palavra de Deus. Bastou que Deus dissesse uma palavra e tudo passou a existir. Mas o preço de uma alma foi muito maior, muito mais que uma palavra de Deus. Por uma única alma, Deus deu todo o seu sangue na cruz, pela minha,
pela sua alma, por todos nós, Deus morreu na cruz. Deus deixou que a sua carne fosse ferida. Deus entregou a sua vida por nós. Então nós valemos mais que o mundo inteiro. Nós temos um valor muito alto, somos imagem e semelhança de Deus. Por meio do batismo, dos sacramentos, Deus, com a sua graça, habita dentro de nós. Nós valemos mais que todos os reinos, porque fomos resgatados pela carne e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Valemos a vida de Deus. E é por isso que o diabo investe tanto para que nos percamos, porque ele sabe o quanto nós valemos. E a cada vez que nós caímos, é Deus que está presente em nossas vidas. É de Deus que o diabo também ri, e não simplesmente de nós. E nós, às vezes, avaliamos tão pouco o nosso valor, a nossa dignidade, porque matamos o próximo, maltratamos o próximo, porque não vemos nele a imagem de Deus. Não sabemos avaliar pelo qual preço Deus deu a sua vida por nós. Então nós nos vendemos por um momento de prazer, uma felicidade passageira, por uma promessa de sucesso, uma compensação material, uma chance de sucesso, de glória, de visibilidade. Criticamos Judas, que vendeu o nosso Senhor por 30 moedas, mas às vezes fazemos o mesmo, ou até pior que Judas. Vendemos a imagem de Deus que está em nosso coração por muito menos, por tão pouco. Às vezes damos de graça a nossa vida por conta do nosso pecado. Por um nada nos vendemos ao diabo. E nos vendemos a cada vez que nós pecamos, que dizemos ao Senhor, não preciso de ti, eu posso viver a minha vida sem ti. Vendemos Cristo, que habita em nós, por uma moeda que não vale nada, a nossa infidelidade, os nossos prazeres passageiros, e depois nos fica o vazio. Então o pecado é a nossa moeda de troca, e às vezes brincamos com Deus em nome da sua misericórdia. Qual é o segredo para vencer a tentação do maligno? Jesus também nos ensina no Evangelho. Ouvir a voz do Espírito de Deus que fala em nós por meio da oração. É no Espírito que Jesus reza ao Pai, que rezava ao Pai no deserto, em seu ministério público, andando pelas aldeias e cidades. É no Espírito que Jesus conversava com o Pai antes dos milagres, antes das grandes ações de conversão, de anúncio do Evangelho. Então nós vencemos as nossas más inclinações quando nos ajoelhamos diante de Deus, quando confessamos os nossos pecados e pedimos a graça do Espírito Santo. Por isso, ao longo desta semana, meditemos como nós podemos crescer nesta intimidade com o Espírito de Deus, como nós podemos crescer na qualidade da nossa oração. Reconheçamos as nossas limitações no dia a dia, busquemos melhorar aquilo que deve ser corrigido em nossa vida. Nós rezamos em família, rezamos antes das refeições, partilhamos a palavra de Deus em nossa casa, lemos o Evangelho do dia ou ao menos um versículo da Bíblia. Visitamos o Santíssimo Sacramento quando possível na igreja, nos colocamos à disposição para ouvir no silêncio aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Participamos ativamente da vida da nossa paróquia, nos comprometemos com a solidariedade, com a caridade ao próximo, louvamos a Deus com o nosso trabalho, nos serviços simples do nosso dia a dia. Tudo isso é jeito de crescer na intimidade com Deus, tudo isso são modos de ouvir o Espírito de Deus que fala em nossos dias. Que pela força do Espírito Santo nós vençamos a nossa preguiça, a nossa frouxidão na fé, nossa indecisão e a nossa incredulidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.